Contagem de calorias. Eu preciso contar as calorias para me emagrecer? Eu sou Francisco Rebouças, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje eu quero contar para você a falácia das contagens de calorias. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bom, isso não é a minha opinião. Isso é provado cientificamente por vários e vários autores. Todavia, isso envolve uma certa polêmica, porque alguns médicos, alguns nutricionistas, eles foram formados e influenciados na contagem de caloria. A caloria nada mais é do que uma unidade energética. Como se você botasse fogo em alguma coisa, aquilo vai gerar aquela caloria ali. Então, contagem de caloria é realmente algo que nunca funcionou. Não existe nenhum estudo de emagrecimento que mostre que contando caloria você consegue emagrecer. Eu posso provar isso de maneira prática e de maneira científica. O principal fator relacionado com o aumento de peso, com a engorda da população mundial, é um hormônio chamado insulina. Nem tudo que você come vai ser armazenado. Você já parou para pensar? O que você come, você pode usar de maneira... O nosso organismo é uma grande usina. O que você come, você pode ser usado de maneira energética, você pode excretar, você pode absorver, pode formar músculo, pode formar gordura. E o nosso organismo, ele tem uma certa liberdade para usar essa energia conforme ele quer. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas têm um raciocínio simplista dizendo que as calorias mais o que você gasta, menos o que você gasta, vai dar o que você acumula, e não é assim. Pense, por exemplo, numa atividade física de moderada intensidade, uma corridinha, uma caminhada de 50 minutos por dia. Ela corresponde só a 5% do gasto energético seu. Ou seja, o seu organismo ele tem autonomia para gastar mais energia com alguma coisa e com outra. É ele que vai gerir. E quem é esse maestro? Esse maestro se chama insulina. Quando você estimula a insulina, independente do que você come, ela vai armazenar mais. Independente do que você come, ela vai jogar mais para fora. E isso eu falei só de um hormônio. Muito mais importante do que comer, contar as calorias, é saber o efeito da insulina, quais alimentos que estimulam a insulina, dar pico e mantê-la alta. Quais hábitos alimentares que vai manter seu pico insulínico alto. De antemão eu já falo, comer de 3 em 3 horas, outra grande falácia no emagrecimento. Nunca nenhuma população mundial de antigamente tinha esse negócio de comer de 3 em 3 horas. Todos os nossos antepassados tinham 3 refeições, 2 refeições, e nenhuma população foi tão obesa igual o mundo depois da década de 70. Quando os Big Foods, para vender muito, vilanizaram as gorduras naturais e introduziram os carboidratos, os snacks, para você comer de 3 em 3 horas, gerar dinheiro para ele, e o mundo só foi engordando. Essa é a grande verdade. A palavra-chave é você saber controlar os alimentos que estão relacionados com o pico de insulina. Eu só falei de um hormônio, vou falar de mais um exemplo prático para você entender. Mais especificamente, de maneira clara sobre a contagem de calorias. Pense no milho. Vamos supor você comendo 100 calorias baseado no peso do milho. Bom, se você pega o milho refogado e come aquele milho refogado, ele tem muitas fibras. Você come o milho, primeiro, ele não vai ser todo absorvido. Você sabe quando você excretar lá no vaso, vai ter milhos inteiros, vai ter muita caloria que foi excretada. Mas não é só o que você excretou. Aquela fibra no seu estômago gerou saciedade. O carboidrato precisa de fibra para ter saciedade. Gordura e proteína tem hormônio para dar saciedade. Tem leptina, tem colecistocinina. Carboidrato não tem. Carboidrato sem fibra não tem freio. Você come indefinidamente. Você já comeu biscoitinhos, chocolates vendo filme? Teve filtro? Não tem. Se você num churrasco está com muita fome, come picanha, chega um momento que você não dá conta de comer mais. Carboidrato não tem isso. Por quê? Por causa de freio hormonal. Qual que é o freio do carboidrato? A fibra. Você precisa da fibra. Então, quando tem alimento com fibra, a saciedade vai ser outra. Você não vai conseguir comer mais e você não vai comer mais além. Não é só o estômago. Quando essa fibra chega lá no intestino distal, produz GLP-1, PYY, que são hormônios da saciedade.
São hormônios que vão te dar saciedade e vão controlar o perfil insulínico, que vão ajudar a insulina a armazenar menos. Então entenda que é o aspecto hormonal. Um aspecto de fibra, eu falei só do milho refogado. Agora pega esse milho e processa ele, faz tipo uma pamonha. Desconsidera a gordura da pamonha. O efeito dele já vai ser muito maior. Tem menos fibra, você vai conseguir comer mais, vai ter um pico de insulina muito maior, vai chegar menos alimento ali no intestino distal, vai fazer você ganhar mais peso. Pega isso, esse milho, e processa numa farinha fina, como se fosse um Pringles, só que em vez de batata, um pãozinho de milho. Aquilo é praticamente açúcar. Você comeu no estômago, no intestino proximal, já é tudo absorvido. Dá pico de insulina. Isso faz com que você daqui pouquíssimo tempo tenha mais fome. Olha só o efeito hormonal, gente. Presta atenção nessa aula. Você vai ter mais fome, porque a insulina vai gerar mais fome. A insulina alta vai reger o seu organismo a acumular mais gordura. O que você comer depois daquilo ali vai ser mais armazenado. Então, por mais que você coma a mesma coisa, foi mais armazenado, porque gerou o aumento da insulina. Não chega nada do intestino distal, não produz saciedade, não melhora a resistência insulínica, fazendo que a mesma quantidade em calorias tenha um comportamento diferente. Agora pega aquilo ali e transforme no xarope de milho, que é tipo um açúcar do milho, muito usado nessas indústrias de doce. Aquilo é altissimamente concentrado, tem um efeito insulínico potencializado, um volume maior, muito diferente. Olha só, eu te dei um exemplo de um alimento, milho, mesma quantidade de caloria. Conforme ele é processado, resultado metabólico, hormonal e no ganho de peso, completamente diferente. Resumindo, contar caloria é um dos maiores enganos que a medicina humana já produziu. Eu sei que envolve um pouco de polêmica, porque muitos profissionais foram ensinados nessa linha, mas eu não tenho compromisso com as Big Foods, com a Sociedade Americana de Cardiologia da década de 70 que começou essa grande falácia. O que é científico é isso. A obesidade, ela é muito mais um problema hormonal do que um problema de calorias. E como vai funcionar os seus hormônios intestinais, o seu hábito alimentar que vai definir. Tá certo? Você que gostou desse vídeo, encaminhe para uma pessoa que gosta de contar calorias, que tem lutado a vida inteira contando calorias e não tem conseguido um resultado muito bom. Está na hora dela aprender essa verdade, aprender que obesidade, ganho de peso é um problema hormonal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. Um abraço.